nossa impaciência, a nossa cólera e o nosso desespero, então eu estou vivendo uma situação difícil. Imagine Lívia dominando a impaciência, porque eu não imagino que deve ser fácil ficar 25 anos presa. Porque há pessoas que dizem, nossa, mas Lívia nem saiu de casa. Talvez, colocada para fora, ela ia viver. Dentro de casa, ela ficou presa 25 anos. Cólera, que é aquele estado desesperador que no Evangelho, no capítulo 9, diz que o colérico pode ser comparado a uma pessoa em crise de demência e o desespero. Ele diz que se nós tivermos essa condição de dominar, é para dizer de vós para convosco, com justiça, eu fui o mais forte. Lívia termina a encarnação dizendo, eu fui a mais forte. Aos nossos olhos, quem é o mais forte, gente? Aquele que não leva desaforo para casa, aquele que diz o que tem para dizer, aquele que diz eu chuto o pau mesmo, chuto o balde, chuto o pau da barraca. Isso para nós é ser o mais forte. Lá por dentro vai dizer que o mais forte é aquele que domina, não o outro, domina em si a impaciência, a cólera e o desespero. Por isso, gente, que é bem-aventurados os aflitos. Porque diante das pessoas, se nós temos esse comportamento, a pessoa vai dizer, nossa, mas como ela é boba. Então é aflito porque vive a dor e ainda vive incompreensão. Este é o primeiro ponto. Mas como é que ele fecha esse texto? Ele fecha o texto dizendo assim, bem-aventurados os aflitos pode se traduzir da seguinte maneira. Bem-aventurados aquele que tem a ocasião de provar. Gente, olha que incrível, em cima era dominar, agora é provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Então, bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido por quem viver uma situação difícil, está sendo provado, e nessa situação difícil provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, receberá. Agora vejamos Lívia. Receberá no céu centuplicada a alegria que não teve na terra. Lacordaire diz que aquele que soube viver uma dor receberá aqui no céu, quer dizer, no mundo espiritual, 100 vezes a alegria diante da dor que soube viver. Gente, aí faz todo sentido o que Lívia diz. Que o preço que ela tinha pago pelas agonias que ela viveu era um preço misérrimo. Porque imagine cada situação aqui que eu relatei, Lívia vivendo 100 vezes a alegria diante daquela dor que ela teve. Eu não sei que dor vocês podem estar passando agora. Mas, se diante dela estamos tendo o comportamento que Leon Denis nos recomenda, ele diz para a gente não procurar a dor, mas se ela chegar, a abrace como uma amiga. Se diante de uma dificuldade, não pensem que Lívia não chorou, não ficou triste, tudo isso ela viveu. Ao que ela não se entregou, a impaciência, a cólera, e ela não se entregou ao desespero. O que em Lívia foi provado? A fé, a firmeza, porque ela tinha a firmeza de que se ela estava sendo acusada de algo, ela sabia onde estava. E ela perseverava na submissão à vontade de Deus. E submissão à vontade de Deus aqui é viver as leis de Deus. Ela não perdeu em nenhum momento a confiança e a esperança em Jesus. E assim terá 100 vezes no céu a alegria que não teve na terra.
É assim que esse item do capítulo 5 vai trabalhar o bem-aventurados os aflitos. Cada dor, não é ter a dor de qualquer maneira, mas cada experiência que nós estamos em campo, jogando, e às vezes aos olhos do mundo nós estamos perdendo, mas aos olhos de Deus e para a vida espiritual nós estamos ganhando. Aquele gol vai ser nada perto de 100 vezes a alegria. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Estar sendo recompensado 100 vezes por ter sabido viver uma dor na terra. Mas outra relação, porque aí ela vai dizer que se nós tivéssemos esse conhecimento, não buscaríamos senão, não teríamos outro objetivo senão buscar o glorioso reino de Deus e a sua justiça. Gente, nós temos. Porque a doutrina espírita, ela explica por que a dor vem. Por que nós ainda passamos por ela. E o que pode significar saber viver. Porque quando nós estamos vivendo uma dor, se nós olharmos com os olhos que a doutrina nos ensina, é o caminho da cura. Porque enquanto não estava doendo, nós estávamos construindo algum tipo de sofrimento. Quando a dor chega, é quando a gente começa a viver a cura, como dizia Jesus Gonçalves, que foi espírita só há 4 anos, se não me engano, porque ele vai conhecer o espiritismo no hospital, onde ele é internado com hanseníase, que à época não tinha cura. E ele dizia que a hanseníase ele estava fazendo um tratamento espiritual. Hoje nós diríamos que ele estava passando por uma lipoaspiração espiritual, tirando todas as impurezas do perispírito e deixando no corpo material, que é o que vai ficar aqui na terra. Mas Kardec, que é incrível, ele vai fazer essa pergunta para os espíritos. Gente, olha como a questão 924 se encaixa na história de livro. Kardec vai perguntar assim: não há males que independem da maneira de agir do homem e que atingem até os mais justos? Olha só, não tem dificuldade, sofrimento. A gente olha e fala: nossa, mas essa pessoa é tão boa, a gente nunca viu ela fazer nada de errado, e olha como ela sofre. Então ele vai dizer só: não há males que independem da maneira de agir. Lívia não tinha um caso amoroso com Pilatos. Ela foi procurar Pilatos para poder interceder por Jesus. Ela não fez parte do rapto do filho Marcos. O filho Marcos foi raptado por um comportamento de Públio Lentulus. Ela ajuda a amiga e esta amiga não intervém por ela. Então, olhando assim, gente, Lívia merecia passar por tudo isso? Aos olhos desta encarnação, não. Então, é isso que Kardec vai perguntar. Não tem aquelas pessoas que vivem um monte de problema e atingem elas, e olhando para elas, elas são pessoas muito justas. Aí ele complementa a pergunta, que ele não devia ter complementado. Porque ele vai dizer assim: não havia um meio de evitar? Não dá para essa pessoa não passar por isso. Afinal, aos nossos olhos, parece que ela não merecia viver essa situação. E os espíritos respondem assim: deve resignar-se e sofrer sem murmurar, se quer progredir. Tem aí um se. Se quer sair da condição que está e dar um passo à frente, deve resignar-se e viver como Lacordaire colocou lá para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Não dar abertura para a impaciência, para a cólera e para o desespero, saber provar a sua fé, a firmeza, a perseverança e a submissão à vontade de Deus. E aí eles ainda continuam. Então eles dizem assim: deve viver aquilo que aparentemente não merecia, porque Kardec vai trazer para nós que nós temos nesse mesmo capítulo 5, são 2 as causas das nossas aflições, ou eu criei nessa encarnação, e a maioria das aflições que a gente vive, a gente criou nessa, tá lá. A maioria das nossas aflições são atuais ou são de causa de vidas anteriores. Se eu não encontro resposta, se eu não procuro uma aflição e ela chegou até mim,
Eu posso não ter feito nesta encarnação. Mas se eu quero progredir, passar por uma lipoaspiração espiritual e caminhar para que eu possa ter essa alegria que eu não estou tendo agora, devo o quê? Me resignar. E resignação, gente, não é dizer, eu devo sofrer porque Deus quis. Não é isso. Resignação é saber agir, saber viver diante da dificuldade. E os Espíritos ainda continuam. Sempre, porém, quem passa por isso possui uma consolação na própria consciência, que lhe mostra um futuro melhor, se fizer tudo o que é preciso para atingir. Exatamente o que Lívia viveu. Lívia, aparentemente, não tinha motivos. Mas qual era o consolo dela? Sempre que doía, ela lembrava da cena, o olhar dela cruzando com o olhar de Jesus e Jesus sendo crucificado. E isso sustentava a Lívia para que ela prosseguisse. Qual foi o futuro melhor? Nós não sabemos e não temos notícia de mais nenhuma encarnação de Lívia. Mas Emmanuel, que era Públio Létros, até hoje, ele mesmo diz que está correndo atrás para poder alcançar Lívia. Públio, que quando desencarna, ele é acolhido pela sua serva Ana, cego. Ele tem a notícia de que quem está chegando? Lívia. E Lívia cuida dele, deixa ele em situação melhor. E quando ele diz, Ana, onde está Lívia? E Ana diz, não temos condições de permanecer nas mesmas paragens, nos mesmos lugares que Lívia. Lívia está em outro local, mas virá visitá-lo vez em quando. E até hoje ele caminha. Então essa alegria centuplicada de Lívia significa o que ela está caminhando e o que é uma encarnação para nós, espíritos imortais. Porque Lívia passou 25 anos triste pela prisão, mas com a sua consciência, como diz aqui, tranquila. E onde é que estão as leis de Deus? Na consciência. Públio era um perturbado, o tempo todo, irritadiço, nervoso. Ele ia várias vezes na porta do quarto de Lívia e voltava. Ele tinha uma inquietação, ele vivia a cólera, porque a consciência dele não estava tranquila. A consciência de Lívia sim. E podemos pensar, mas é muito difícil. Por isso que é bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados quem sabe viver uma aflição, uma dificuldade. Realmente não é fácil. Mas talvez a minha aflição seja muito pequena diante da aflição de uma outra pessoa. Por isso a parábola dos talentos. Cada um de nós vai trabalhando, porque essa parábola dá para trabalhar em muitas situações. Cada um de nós recebe de acordo com a nossa capacidade. Qual é o teu nome de blusa verde? Isso. Roselene, quase igual, Rosana. Então é Rô e Rô. A Roselene pode hoje estar vivendo uma dor que eu não tenho a menor condição de passar. Ela recebeu 2 oportunidades de já poder progredir. Eu recebi uma menor. Quando ela me olha, ela pode dizer, nossa, se fosse eu com um problema desse, passava de olhos fechados. Porque Deus dá a cada um de acordo com a sua condição. Que o que Deus quer não é que a gente faça, eu só sofro. É diante dessa dor, crescer. Porque o que são 80, 90, 100 anos de encarnação? Para um espírito que é imortal. Porque por mais que nós vivamos, nós sempre vamos viver menos do que a gente tem para viver. Porque ser imortal é para sempre. Então daqui 1 milhão de anos, a gente vai dizer, nossa, já vivi mais 1 milhão de anos. O que é 1 milhão de anos? Porque nós somos para sempre. Depois de 5 milhões de anos, o que são 5 milhões de anos? Nós sempre vamos ter mais para viver do que a gente já viveu. E imagine se nós, a cada encarnação, conseguir ir limpando as impurezas
que ainda estão em nós. Então, diante da dificuldade que você vive agora, que eu vivo agora, o que é cair do telhado e saber viver esta dor para ter uma recompensa no céu 100 vezes maior do que os dias de dor na terra. Não é fácil. Nós somos espíritos ainda que acreditamos que a felicidade é não passar por nenhuma dificuldade. Mas de vez em quando, se pense, sentadinho no banco de reservas, vendo teu time perder de 3-0, e o técnico olha para o banco, e quando ele aponta você, você diz, é a minha hora. É a minha hora de mudar a minha história. Nós estamos assim, a cada encarnação, voltando, levantando do banco de reservas e indo para o jogo da vida. Não desistamos de sair ralados, mas de sair vitoriosos. Porque se Lívia disse que tudo isso que eu relatei rapidamente foi um preço misérrimo, imagine se nós, com todo esse conteúdo da doutrina, soubermos passar pelas nossas dores, como será a nossa volta para casa, porque aqui não é a nossa casa, a volta para casa no mundo espiritual, vencendo todas as nossas dificuldades a cada encarnação. Que Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, o nosso médico de almas, nos atenda nas nossas necessidades, mas confiemos nele. Se ele disse que viver uma aflição nos ajudaria a ser um bem-aventurado, confiemos no Cristo, porque até onde a gente sabe, Jesus não mente. Agradeço a atenção, desejo a todos um Feliz Natal, lembrando quem é o aniversariante, porque esse aniversariante gostaria de ganhar de presente de todos nós. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela atenção.